Abra-nos a palavra do Senhor neste momento. Vamos lê-la no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, e versículo 3. Leiamos, portanto, Atos capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Amém. Deus, nesta noite, prepare nossos corações para recebermos, para entendermos e para guardarmos a sua bendita palavra. A palavra de Deus que nós lemos neste momento, ela nos diz exatamente assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, do verdadeiro missionário, as marcas do verdadeiro missionário. Não esqueçam, as marcas do verdadeiro missionário. E começo por dizer que na passagem bíblica que lemos, nós encontramos dentre os 7 mencionados um que a sua vida manifesta, serve para exemplificar as marcas que deve estar ou acompanhar a vida de um verdadeiro missionário. Eu vos digo que Estevão não era simplesmente um diácono, ou em outras palavras, ele era mais do que um diácono. Eu vejo Estevão como um verdadeiro e autêntico e fervoroso missionário. Eu olho para Estevão como um homem de um ministério reconhecido, um homem de um ministério eficiente, de equilíbrio e assim por diante. E vocês podem me dizer: mas pastor Gilmar, Estevão não viajou assim como Paulo viajou, Estevão não realizou viagens missionárias. Você pode me dizer: o apóstolo São Paulo realizou a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária. E qual foi a primeira viagem de Estevão? Quero lembrar-vos de que no contexto bíblico não existe distinção entre missões estrangeiras e missões nacionais. Isto é um termo nosso no contexto bíblico. Onde houver um pecador, aí está um campo missionário. Aleluia! E Estevão era realmente um grande missionário. Então vamos direto à palavra do Senhor, as marcas do verdadeiro missionário. A primeira marca de um verdadeiro missionário é esta: há de ser um homem de fé. Há de ser um homem de fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, diz-nos assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Homem cheio de fé. Amados, lembremos-nos de que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível realizarmos a obra missionária. Estevão era um homem de fé. A fé de Estevão era uma fé grande. A fé de Estevão era uma fé ativa. A fé de Estevão era uma fé evangelística. Oh, homem tremendo e gigante na fé. Aleluia! Quero que vocês entendam, queridos irmãos, que a fé genuína, a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, a fé nas promessas divinas, a fé nunca falha, a fé nunca diz não. Os 2 cegos aproximaram-se de Jesus. Eram cegos, mas tinham fé e passaram a ver. A mulher cananeia e Sirofenícia, que estava com a filha moribunda e à beira da morte, teve fé e a filha foi curada. Marta, irmã de Lázaro, foi exortada pelo próprio Mestre Jesus com a seguinte palavra: se creres, verás a glória
glória de Deus, aleluia. A fé nunca diz não, a fé nunca falha. Eu gostaria de dizer para vocês que a fé é tão importante, é indispensável para a obra de missões e para a vida do missionário. Então vos digo, a fé, queridos, faz ver o incrível. A fé faz crer, aleluia, no incrível. A fé, na verdade, ela faz ver o invisível. A fé faz crer no incrível. A fé faz o impossível. A fé é a primeira marca de um autêntico e verdadeiro missionário. Agora entendam o que eu quero dizer para vocês. Se você não acredita ou não tem fé no poder de Deus, na palavra de Deus, você está desqualificado para esta obra. A minha Bíblia fala de 10 homens incrédulos, 10 homens covardes e 2 homens de fé. E vamos examinar o que 2 homens de fé, pastor Cezino, pode fazer diante de 10 covardes. Acompanhe-me neste momento e vamos ler a palavra do eterno Deus no livro de Números, no capítulo 13. Vejam só o que diz a palavra. Aqui está tudo isto. 10 covardes voltaram tremendo de uma importante missão. Números capítulo 13, versículo 31, que diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. Aí está a voz dos 10 covardes. 2 homens de fé voltaram entusiasmados, conclamando ao povo a conquistarem a terra. Números 13 e versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. 10 covardes vieram dizer que os inimigos eram mais fortes. Números 13 e versículo 31. Porém os que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 2 homens de fé proclamaram que a fortaleza de Deus era mais forte. Números capítulo 14 e versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. 10 covardes afirmaram que a luta não adiantaria. Não adianta não, gente. Eles são gigantes, são homens sarrãos. Não adianta. Covarde é covarde, não tem jeito. 2 homens de fé prosseguiram, alegres, anunciando que a terra manava leite e mel. Números 14 e versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que emana leite e mel. Aleluia! 10 covardes se queixavam de que a terra consumia os seus moradores. Números 13 e 32. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela eram homens de grande estatura. 2 homens de fé não cansavam de afirmar que a terra era muito boa. Números 14 e versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa.
10 covardes lamentavam, envergonhados, e diziam: éramos como gafanhotos diante deles. Números 13 e versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. 2 homens de fé continuavam apregoando: que o Senhor é por nós, que o Senhor é conosco, nós venceremos a batalha. Números 14 e versículo 9. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão os haveremos de devorar. O Senhor é conosco. É assim Josué e Caleb, 2 homens de fé, conseguiram entrar em Canaã. Os 10 covardes pararam no meio da jornada. Você pertence a qual desses 2 grupos? Você pertence ao grupo dos 10 covardes? Eu quero te dizer: Deus não tem negócio com covarde. Deus não tem negócio com homem tímido, desanimado, homem que para no meio da jornada. O compromisso de Deus é com homem de fibra, é com homem de garra.